Olá, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Sejam bem-vindos, obrigado pela atenção e, como sempre, pela educação dispensada por cada um de vocês. Saudações rubro-negras. Hoje nós vamos conversar, digo conversar porque é importante a sua opinião. Deixo registrado que eu não sou o dono da razão, sou das antigas, mas não sou o dono da razão. Preciso sempre estar revendo, se necessário, os meus conhecimentos, os meus conceitos, de certo e errado. Então, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário, concordar, criticar e nos ajudar a crescer. Afinal, ninguém nasceu grande. Vamos lá. Bom, quem é que deseja que o Flamengo tenha a melhor equipe do Brasil e, quiçá, da América do Sul? Levanta o dedo. Quem torce pelo Flamengo sempre, independente da situação, levanta o dedo. Quem ama o Flamengo verdadeiramente, desde pequeno, desde moleque, levanta o dedo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para vocês que o amor ao Flamengo é uma realidade. É uma realidade que não vai mudar, é uma realidade sincera e é uma realidade que vai passar de pai para filho e assim por diante. E nisso a nossa torcida, a nossa nação vai crescendo a cada dia mais. E quem ama, cuida. E nós, rubro-negros, precisamos cuidar do nosso Mengão. Como é que nós cuidamos do nosso Mengão? Conhecendo mais sobre o Flamengo, se possível, fazendo parte do sócio-torcedor para ajudar o nosso Flamengo, aqueles que podem se associar diretamente ao clube da mesma forma, indo ao Maracanã, indo aos estádios, contagiando a equipe e mostrando a nossa força. Mas nós também podemos e devemos ajudar de outras maneiras, fiscalizando positivamente tudo aquilo que acontece com o nosso Flamengo. Por quê? Porque nós, eu e você, a nação rubro-negra, somos o maior patrimônio do clube de regatas do Flamengo. Não é o presidente eleito, o vice-presidente, não são os diretores de futebol, não são os jogadores. Perceba, eu nunca vi o Zico se colocar acima do Flamengo. Eu nunca vi o Leandro se colocar acima do Flamengo. Eu poderia dar mais exemplos. E precisa ser assim. Nós amamos o Flamengo. Ficou claro? Sem dúvida nenhuma? Então vamos seguir. Bom, primeiro, uma coisa que eu aprendi e que você também, assistindo às notícias, antigamente, no meu caso, nos jornais, e hoje na rede social, são aqueles títulos chamativos. Flamengo contrata, Flamengo isso, Flamengo aquilo. Aí, no caso dos antigos, como eu, a gente vai lá e compra aquele jornal. E aí, quando você começa a ler, né, aquela animação, você observa que o Flamengo ainda não contratou, que o Flamengo nem iniciou negociações. E aí a gente observa que, infelizmente, nós perdemos o nosso dinheiro, perdemos o nosso tempo. É óbvio que a gente deve ficar atento às notícias, mas todos nós, eu faço isso como cidadão e torcedor, nós precisamos confirmar as notícias. E se tratando de Flamengo, tudo é motivo para vender, para ganhar e para chamar a atenção. Isso é uma realidade. Hoje nós falamos que o Flamengo, hoje nós ouvimos dizer que o Flamengo está acertado com o jogador do Atlético Mineiro. E aí você vai lá, pesquisa, observa também youtubers sérios, flamenguistas, que buscam informações, que analisam aquilo que realmente está acontecendo e saem um pouco daquela emoção, daquele devaneio. É importante a gente sonhar,
É importante a gente acreditar, mas temos que estar com os pés no chão. E aí a gente observa o quê? Que o Flamengo conversa com o jogador e o jogador com o Flamengo, segundo informações dos meios de comunicação. Como eu disse, o canal aqui é um canal de torcedor para torcedor. Eu não tenho furos para vocês, furos entre aspas. Eu não tenho contato dentro da Gávea, dentro do ninho do urubu, mas eu analiso as informações de forma criteriosa e tento bater um papo com vocês. Entendeu? Existem canais que fazem isso, que eu acredito fazem muito bem. Eu poderia citar 2, 3, 4 nomes, mas aí eu poderia ser injusto esquecendo o quinto, o sexto e o sétimo nome, mas eu vejo também, eu analiso também, e você também faz isso. Então veja bem, primeiro, segundo informações, a torcida do Atlético, gostando ou não, ela se manifesta contrária à liberação do jogador para o Flamengo. Segundo, esse jogador realmente, o que ele tem feito no Atlético? Ele é um jogador que tem a possibilidade de acertar no Flamengo. Eu falo tem a possibilidade porque eu não sou vidente, eu não sei do futuro. Perfeito? Torço para que todos os jogadores que acertem com o Flamengo, gostando eu ou não, que eles venham fazer sucesso. Eu tenho que torcer, é o meu Flamengo. Perfeito? Eu não vou torcer contra. Mas aí eu pergunto, quem é que nós teríamos que abrir conversas em primeiro lugar com quem? Com o clube. Óbvio que você precisa saber se o jogador teria interesse em vir jogar no Flamengo. Isso é óbvio. Mas quanto será? Hoje, em um meio de comunicação sério, eu ouvi dizer que o Atlético, para começar a conversar com o Flamengo, seria a partir de 10 bilhões de euros. Gente, põe na ponta do lápis o que seria isso. É muita grana. O jogador vale isso. O jogador tem entregado no seu clube. Porque, por exemplo, se você ouvisse falar, apesar das contusões, há algo que precisa ser resolvido e é entendido pelo departamento do Flamengo, que existem clubes interessados no Arrascaeta, hoje, eu acredito que todos nós, rubro-negros, iríamos nos manifestar contra a venda. Porque não adianta você ganhar uma bolada de dinheiro e não ter a quem substituir. Exemplo, João Gomes. Perfeito? É uma realidade, a gente precisa pensar nisso. Então, 10 milhões de euros. Tem o jogador do River Plate, é um bom jogador, sim. Mas como é que está a situação clínica dele? Mas está conversando com o jogador. Mas e o River Plate? Quantos milhões de euros podem rolar nessa negociação? Perfeito? E aí a gente ouve outras e outras de menores valores. Eu acredito que todos nós, rubro-negros, queremos o melhor para o Flamengo. Mas a gente precisa filtrar aquilo que nos chega. Por quê? Será que o Flamengo tem grana para fazer esses investimentos? Primeira pergunta. Será que os clubes que estão com contrato vigente com esses jogadores querem vender? E se querem, o que eles vão pedir? É um preço que vale a pena pagar? São coisas que nós, torcedores, precisamos analisar. E a grana vai valer? Porque quando a gente para fazer uma análise do que muitos jogadores ganham, cara, de boa. Não que eles não mereçam, não que eles não estejam certos em achar que eles merecem, mas é muita grana para o futebol brasileiro. Informações também nos passam, através de meios de comunicação que eu considero sério, talvez você não considere, e eu respeito, isso não está em questão, de que vai ter uma barca. Marinho, Hugo,
Pablo e, infelizmente, o Caio, Rodrigo Caio, que eu tenho muito respeito por ele. É um cara guerreiro, é um cara que sempre vestiu a camisa do Flamengo, é um cara que, sinceramente, eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas ele não melhorou, não está legal para conseguir seguir a carreira no Flamengo. Tomara que tenha uma reviravolta, porque é um cara comprometido, é um cara sério. E eu, sinceramente, quando vejo que tem um jogador que está com algum problema, eu particularmente torço por ele. Agora, o que o Marinho tem entregado como jogador? O Hugo teve... era a nossa expectativa de ter uma grande revelação no gol. O Pablo. E outro que eu colocaria nessa lista, Davi Luiz, Vidal. Cara, o Flamengo precisa rejuvenescer esse elenco. Mas não é rejuvenescer por rejuvenescer. Nós precisamos, e aí é a principal ideia do título do vídeo, com critérios. Por exemplo, você acha hoje que o Flamengo, comparando com os outros clubes brasileiros e sul-americanos, na sua concepção, o Flamengo não teria o melhor ataque? Quando eu falo centroavante, atacante, de lado ou não, nesse momento, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Precisam melhorar, precisam botar o pé na forma, etc, etc e tal. Bom, esses atacantes, esse centroavante, que é o caso do Pedro, eles precisam ser servidos para que possam ter muitas chances de fazer o gol e, de preferência, que façam. Então, nós precisamos de jogador de meia que saiba armar as jogadas. Porque quando o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, estando num bom dia, não está dentro do gramado, não estou desfazendo do Gerson, que é um coringa, e o nome já diz, né? Aquele jogador que está sempre ali. Mas nós precisamos, no meu ponto de vista, como torcedor rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo, hoje, de pessoas que venham armar as jogadas para quem está no ataque. Pessoas que tenham essa incumbência de preparar e deixar, ó, faz. Hoje no Flamengo nós temos o Arrascaeta, que vem sofrendo problemas de contusão. Temos o Everton Ribeiro. Sinceramente, eu acho que deveria parar com o Arrascaeta. Infelizmente não dá. E ver o que é que acontece. O que está acontecendo com ele. Porque é um jogador jovem ainda. Mas quando eles não estão, você observa. Parece um bando atacando. Mas quem é que serve? Não tem quem serve. Às vezes você vê o Gerson ali fazendo o seu melhor. Quando está legal ele faz. Mas cadê aquele jogador? Cadê aquele 10? Que não é o Gabigol. Quando eu falo em 10, gente, eu sou da antiga, estou lembrando de um Zico da vida. Entendeu? Zicão, maior ídolo do clube de regatas do Flamengo, com certeza de todos os tempos. Quem não teve a oportunidade de vê-lo jogar como eu vi, vai lá no YouTube, busca, você vai realmente ficar impressionado. Ele armava, ele dizia faz, e além disso ele fazia gols também. Então, meu querido rubro-negro, eu quero dizer para vocês que nós precisamos ficar atentos a isso. Quais são os critérios de contratação? Quem são os empresários dos jogadores que estão sendo procurados? São os mesmos? São outros? Quais são os moldes de contratação? Realmente isso passa pelo técnico? Ou não?
Qual é o departamento? Porque hoje eu já questiono isso. Antes eu ouvia dizer que tinha um centro de análise isso, mas no passado nós tínhamos, e acredito que temos ainda hoje, não tão usado, os chamados olheiros. Aqueles caras que estavam espalhados pelo Brasil, isso era em todos os times, e acredito que vários times têm isso. E aí vinha aquele jogador que ninguém conhecia, de um clube até mediano ou pequeno, e puf, estourava. Hoje você tem, às vezes, eu tenho a impressão, pessoas que ficam ali olhando na internet, jogadas resumidas, fora de um contexto de determinados jogadores, e aí, caramba, o cara joga muito. E aí joga para a torcida, e a torcida, não poucas pessoas, ficam empolgadas, mas não vão lá, peraí, jogador Cláudio, tal, quem é esse cara? Onde ele jogou? O que a torcida do time dele pensa dele? Qual é a importância dele para o clube que ele representa? Qual a importância do clube dele dentro do contexto europeu, americano, brasileiro? Cara, a gente tem que se perguntar, a gente tem que pegar e fazer essas análises. É fundamental. E se eu e você fizermos isso, pensando no Mengão, em função do Mengão, nós vamos ter resultados lá na frente melhores. Porque aqueles que vão contratar, eles vão saber, caramba, a torcida fica em cima, a torcida vai buscar informações, a torcida não acredita mais em oba-oba. Porque, eu vou ser sincero para você, quando eu ouvi falar desse Luiz Araújo, nem sabia quem era, cara. Eu tive que buscar informações. Nem sabia. Esse jogador do Atlético Mineiro, pouco sabia sobre ele. Do River Plate, não, porque a gente vê o histórico do cara. O que me preocupa é o condicionamento clínico dele. Esse Rossi, cara, pô, goleiro do Boca Júnior, tal, etc e tal, mas por que ele foi emprestado e amargou o banco de reserva? Sabe? Aí começam a vir as interrogações. E interrogar, questionar, refletir, não é ofender ninguém, não é ser radical, não é deixar de ver o lado bom da coisa, é simplesmente analisar, refletir. Se eu te passo uma informação, você tem por obrigação de analisar o que eu estou falando, porque eu posso estar certo, mas eu posso estar errado, e você pode até me ajudar a melhorar. E assim é a vida. Assim a gente vai crescendo. Assim a gente vai seguindo. Vamos torcer para que... Perdão aí pelo alarme que tocou aí, a família chamando. Eu fico pensando, cara, sinceramente... Deixa eu desligar isso aqui. Desculpa, tá? Pronto, desliguei. Pode rir. Rir tranquilo. Acontece. Bom, vamos lá. É importante que a gente faça essa análise. É importante que a gente questione, sabe? E no questionamento, positivamente falando, é claro, com humildade, com seriedade, crescemos todos. Ok? Um forte abraço a você que me ouve, que me ouviu até aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua educação. Quero pedir desculpa pelo alarme. Esqueci de desligar o outro telefone. Quero dizer para vocês que é importante, se você me permitir e quiser, inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, deixar os seus comentários, ativar o sininho, nos ajuda a crescer. Crescer para quê, Cláudio? Crescer em prol do torcedor rubro-negro, do qual eu faço parte, dessa nação maravilhosa, e crescer também em prol do nosso Mengão. Agradeço a sua atenção. Hoje à noite nós temos jogo da Libertadores e vamos torcer para o nosso Mengão. Um forte abraço, saudações rubro-negras.